Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade nos vídeos agora na matéria de Direito Internacional Público, nós estamos nesse momento na disciplina vendo as questões relativas ao domínio público internacional, ao domínio dos estados, a questão de território. Vimos na última aula essa questão introdutória e passamos agora a verificar aí as três dimensões do domínio dos estados no tocante ao seu próprio território. Tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar a dimensão terrestre. Lembrando que são três dimensões, né? A dimensão terrestre, a dimensão marítima e a dimensão aérea. Tá bom? Então vem comigo e vamos para esse primeiro tópico da nossa disciplina. O domínio terrestre, aí, já entrando um pouco, né, no que ele compreende, ou seja, qual é o limite aí dessa questão do domínio terrestre, é justamente, né, o solo, que está dentro ali daquelas fronteiras, tá? O subsolo, dependente diretamente do solo em qualquer profundidade, então também faz parte do domínio terrestre o subsolo e, evidentemente, as ilhas. Então, no que compreende, professor, a dimensão terrestre, né, da soberania dos estados? O solo, ou seja, tudo aquilo, né, que está dentro das fronteiras dos estados, né, que está dentro ali do limite de fronteira entre os estados. O subsolo, tá, diretamente, né, adjacente a esse solo. E as ilhas. Esse daí compreende o domínio terrestre, tá, dos estados. Nessa parte da disciplina, a gente também faz uma distinção que é bem interessante em termos de conceitos, né, que vocês já devem ter, inclusive, visto em algumas vezes, e a gente vai tentar clarificar um pouquinho isso. Tá? Quando a gente fala de domínio terrestre, né, e a gente está falando do solo que compreende esse domínio terrestre, né, ou seja, que fica dentro ali dos limites fronteiriços, o subsolo e as ilhas, né? A gente tem sempre duas expressões ou dois conceitos que são muito utilizados nessa parte da disciplina. Uma delas é limite e a outra é fronteira. Em termos técnicos, né, precisos, tá? Limite é uma linha que separa dois estados. Então, como a gente está vendo aqui nos mapas, né, aqui é a parte do limite, é onde ele bate aqui em outro estado soberano, tá? Ali é um limite. Fronteira, comumente utilizada como limite, é uma zona. Em termos de conceito, né, a fronteira é uma faixa, tá, que corresponde ao limite entre dois ou mais estados. Então, lembrando, né, o limite é aquela linhazinha mesmo, é onde começa, onde termina determinado estado e onde começa, termina outro estado, né? O que faz ali, separa esses dois ou mais estados. E a fronteira é uma faixa, tá? Aquela faixa que aí, em termos legais e em termos conceituais, vai variar aí de acordo com cada uma das legislações. Mas o que a gente chama de fronteira, né, é o que seria a faixa, tá, de fronteira, ou seja, aquele limite. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos a fronteira que vai ali desde, né, de um pouco antes do BV8, desse marco, né, no norte do nosso estado de Roraima, até Santa Helena de Uairém. Então, aquela faixa de fronteira ali, que engloba aproximadamente 40, 50 quilômetros, né, nos dois casos, é o que a gente comumente chama de fronteira. Mas aquela linha, tá, onde tem ali, né, o marco, o próprio BV8, tá, e as sinalizações ali em Pacaraima, aquilo ali seria o limite, tá bom? Então isso é uma distinção, né, em termos conceituais, tá? E como é que a gente pode ver que o Estado ele é soberano e que ele tem posse daquele território, tá? Isso já foi muito discutido em anos anteriores, mas ainda é discutido em algumas controvérsias em termos de delimitação de limites fronteiriços, tá?
E aí a gente teria algumas teorias, né, a respeito dessa posse efetiva, tá? A primeira delas é o ut possidetis. O que viria a ser o ut possidetis, tá? O ut possidetis é um desses critérios definidores de fronteira, de posse do território, né, definidores de soberania e de posse do território, que é um princípio de direito internacional público muito utilizado, pelo menos desde o século XVIII, século XVII, e que trabalha justamente na definição de limites entre territórios vizinhos, tá? Esse princípio reconhece a posse a quem de fato ocupa determinado território de forma pacífica, né? Então, ut possidetis é quem de fato ocupa esse território. Essa discussão, ela foi muito importante, principalmente se a gente for analisar historicamente como os estados, né, exerciam a sua soberania até o século XVII, mas mais até o século XVIII mesmo. Tá? Você teve, né, o Tratado de Tordesilhas, que praticamente dividia o globo terrestre em duas potências marítimas da época, Portugal e Espanha, e esse tratado foi muito contestado por todas as outras potências. Consequentemente, você teve a partir, né, de posse efetiva, né, o que de fato ocupava o território não era Portugal e Espanha, eram outras potências que foram ali ocupando principalmente esses territórios no Novo Mundo. E como é que você então dava posse, né? Como é que você determinava qual soberania era? Com base nesse princípio do ut possidetis. Ele foi consagrado, inclusive, no Tratado de Madrid, que redefine as fronteiras do Brasil, né, da América Espanhola, e reconhece de fato a soberania de várias outras de outros estados, né, com base nesse princípio do ut possidetis, ou seja, né, do ut possidetis de fato, a posse de fato, né, essa é a ocupação, isso daí é que a gente define quem de fato exerce a soberania nessa dimensão terrestre, tá? Passando para uma outra questão que é importante nessa parte do conteúdo, são os modos de aquisição e perda do território. Os estados, então, eles podem adquirir e perder território. Isso faz parte, inclusive, da própria evolução desses estados em termos históricos, políticos, econômicos, né? E aí a gente tem essa divisão desses modos de aquisição e perda do território, basicamente dividindo em duas categorias. Uma seriam os originais e outras os derivados, tá? O que viria a ser isso? No modo de aquisição original, né, o novo território não pertencia a ninguém. Então, ou seja, era res nullius, né, dentro do direito internacional público. Ele passa a pertencer a um Estado que então adquire aquele território, né, adquire aquela dimensão terrestre e pode então, a partir daí, exercer a sua soberania sobre essa faixa de território, né? A ocupação, por exemplo, tá, é um meio de aquisição de território original, né? Então você ocupa, ou seja, mais uma vez, com base naquele princípio do ut possidetis, você de fato tem a posse, né, pela ocupação daquele território, e aí configura-se num modo de aquisição originário, né? Nós temos também, tá, o modo de aquisição originário por causas naturais. E aí seria, por exemplo, um acúmulo da parte terrestre, né, de acúmulo de rio, por exemplo, que pode gerar uma nova parcela aí do território, que seria, no caso, a cessão, né? Os derivados, então, os originais são aqueles que antes não pertenciam a ninguém, né? No caso aí da ocupação, ou que se formou por causas naturais. O acúmulo, por exemplo, de depósitos em um leito de rio, ou em depósitos numa faixa marítima, ou, por exemplo, o acúmulo de material vulcânico que forma, né, enfim, uma parte do território ali naquele estado. Ou por causas naturais, ou pela ocupação, tá? Essas seriam aí as duas maneiras de modo de aquisição de território original. No derivado, você tem a transmissão de um estado para outro,
tá? Então, no derivado ocorre a transmissão de estado a outro de parte do território, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora nesses modos de aquisição derivados. A cessão é um modo de aquisição e perda do território derivado, né? Você cede determinada parcela do seu território para outro estado que então vai passar, né, a ocupá-lo, tá? Vai passar a exercer a soberania, né? Um estado então ele formalmente cede parcela do seu território ao outro e pode ser feito de maneira gratuita ou de maneira onerosa. O que seria de maneira gratuita? Maneira gratuita é doação, tá? Um estado então ele cede parcela do seu território por doação, por livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento. E a cessão também pode ser de forma onerosa, que é a venda de um território. Dentro do processo de formação territorial norte-americano e mesmo brasileiro, a gente teve cessão de parcela do território. Aqui no nosso caso, o Acre, né, comprado junto à Bolívia, no caso norte-americano, vários outros estados, né, como a Louisiana, por exemplo, na compra dos Estados Unidos com a França, né, o próprio Texas mexicano também faz parte de cessão, enfim. Então isso daí seria a forma de aquisição e perda de território derivado, tá? Além da cessão, a gente tem a prescrição, tá? O que acontece, né, dentro dessa prescrição? Tá? A prescrição também é uma forma de aquisição e perda do território, é quando há uma ocupação pacífica, né, uma posse pacífica, pública e notória, tá? O exercício efetivo da soberania, né? Essa posse pública, notória e esse exercício efetivo da soberania, elas são ininterruptos e por um prazo suficiente, né? Não estabelece o direito internacional público um prazo específico, mas acredita-se aí que pelo menos 20, 30 anos, como estamos falando de territórios pertencentes aos estados, seria já suficiente para tal, né? Mas é uma situação de fato que se reveste aí numa questão de direito, repito, mais uma vez, desse modo de aquisição e perda de território. Tá bom? Então, pessoal, só algumas noções dessa dimensão terrestre do Estado, alguns conceitos, delimitação entre fronteira e limite, um pouco sobre os modos de aquisição do território e, historicamente, falando aí um pouquinho do princípio do uti possidetis, que tem uma importância significativa na formação territorial brasileira. Tá? Muito obrigado pela paciência e mais uma vez por acompanhar aqui os vídeos e fico à disposição para qualquer pergunta. Tchau, tchau.